Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro 0, Corinthians 1 pela Copa do Brasil, jogo de ida, né? Acho que a gente tem que contar, falar um pouquinho da história desse jogo, tudo que aconteceu e de um resultado que um tanto quanto decepcionante para a torcida do Cruzeiro. Não tenho o que falar, não tem outra palavra que defina a não ser essa, né? Acho que é decepção pro cruzeirense que foi ao estádio, 55 mil pessoas, 5 mil corintianos, 60 mil pessoas no Mineirão para ver uma derrota, e uma derrota assim que a gente vai falar aqui, vai criticar, porque quando tem que criticar, a gente vai criticar, e hoje é um dia que a gente tem que criticar, né? Vamos falar um pouquinho disso, tá? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 35 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever, pô, vai ajudar demais o meu trabalho, fazendo vídeo de futebol todos os dias aqui, beleza? Além disso, se puder me seguir nas outras redes sociais, lá eu também falo de futebol todos os dias. E todas elas estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Vou pegar aqui a escalação, porque eu acho que o jogo, ele passa muito por isso, melhor dizendo. Não só pela escalação, mas pelo jeito que o Corinthians foi pro jogo. O Cruzeiro foi de Cássio, William, Fabrício, Bruno, Vidalba e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge e Arroio. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Breno Bidon, Maicon, Martins e Carrijo, William Alberto e Memphis Depay, beleza? Esses foram os jogadores. Galera, vamos falar um pouquinho desse jogo, porque assim, eu achei que o Cruzeiro em si, a verdade, vou te falar a verdade, principalmente no primeiro tempo, o Cruzeiro não conseguiu jogar. O Cruzeiro não foi pro jogo. O Dorival hoje deu um nó tático no Leonardo Jardim. Ponto. Foi isso que aconteceu. O Cruzeiro fez o jogo que o Corinthians queria que acontecesse, né? O Cruzeiro não soube marcar o Corinthians, o Cruzeiro não soube sair das dificuldades que o Corinthians implementou. E isso foi muito claro. Isso foi muito claro. No primeiro tempo que o Corinthians foi melhor. O Corinthians teve mais chances claras, por mais que o Cruzeiro tivesse a bola. O Cruzeiro tem muita dificuldade com times em propor o jogo, né? Ele tem muita dificuldade com times que só ele tem que propor e que vai contra-atacá-lo. E o jogo foi ficando também um pouco depois, um pouco físico, um pouco nervoso, o contato, a pancada. O jogo foi ficando mais brigado, vamos dizer assim. E aí, até o primeiro gol, né? E o primeiro gol do Memphis um jogo muito truncado, equilibrado, e o Corinthians para mim melhor. Aquele primeiro gol do Memphis numa falha do Fabrício Bruno, né? Não tenho o que dizer sobre o Bolt da Toca, né? Não tenho o que dizer. O Fabrício Bruno errou, não marcou, falhou no lance, e o Memphis abriu o placar num lance até um pouco esquisito ali, né? Um belo cruzamento do Mateuzinho no segundo pau, se não me engano, um Carrijo, não sei. A Yuri Alberto ajeita, o Memphis meio que divide, né? Porque o zagueiro, aquela bola, o zagueiro não pode ficar com dúvida. O Fabrício Bruno tem que chegar e cortar. E não foi o que aconteceu. E eu achei que o Corinthians, o Corinthians conseguiu aproveitar e fazer esse gol. E depois desse jogo, o jogo fica muito condicionado, né? Como assim condicionado? O jogo fica nervoso. O Cruzeiro começa a ter pressão, a torcida do Corinthians empurrando, cantando, fazendo barulho. Eu até tive informações, a torcida do Cruzeiro no Twitter estava até se reclamando entre si, né, assim, que não foi um jogo legal, de empurrar, assim, por mais que esteja lotado. Enfim, e eu acho que esse jogo ele passa por duas situações. Eu senti que o cruzeirense, o lado do Cruzeiro, veio muito pro jogo hoje com aquela arrogância de vai dar nós. Eu acho que eu entendo a confiança, é um momento melhor, mas isso foi fundamental. Aqui em São Paulo tava rolando muito esse papo de o Cruzeiro acha que já ganhou, velho. O Cruzeiro acha que já ganhou e não vai ser o mesmo Corinthians, e não vai ser o mesmo Corinthians que jogaram no Brasileiro, não vai ser. Sempre bateram muito dessa tecla. E tudo bem, né, que muitos torcedores falam isso, mas eu vi que, assim, o Corinthians, cara, tem uma parada aqui, ó, o time do Corinthians, ele escolhe jogo. Pô, é claro isso. E aí o segundo tempo, só pra gente terminar, pra gente entrar nessa, o Cruzeiro teve mais posse, teve mais a bola, tentou mais, mas, cara, não conseguiu ter uma chance clara, começou a cruzar muita bola, e defensivamente o Corinthians foi muito bem hoje. O Dorival, ele conseguiu anular o ataque do Cruzeiro.
Achei que o Matheus Pereira um pouco encavalado ali, cheio de marcação o tempo todo. O lado do campo, o Corinthians foi deixando o jogo parar e o Daronco adora parar o jogo. Gente, foi uns 8, 10 minutos aí de paralisação, de, cair, fazer cera. E o Corinthians, ele adora esse jogo físico, esse jogo de contato. E aí a gente tem que destacar, eu vou falar sobre isso, do lance do Fabrício Bruno com, acho que é o Guinegão. Tá de brincadeira, né? Um cara é jogador de seleção brasileira, experiente, peitar o Guinegão. Ah, gente, perdendo o jogo em casa, pelo amor de Deus, não pode cair nesse tipo de provocação, não pode. É pra ficar puto mesmo, não tenho o que dizer. O Fabrício Bruno, um cara experiente, um jogador rodado, caindo em provocaçãozinha besta, tão de sacanagem. Eu acho que tem que cobrar sim, mas o Cruzeiro não conseguiu e não era o dia. Não era o dia, acho que o Cruzeiro caiu na estratégia do Dorival. O Leonardo Jardim não conseguiu se desfazer disso e a gente tem que falar também sobre isso um pouco. Então eu acho que o Corinthians fez um jogo perfeito que eles queriam. Um jogo truncado, um jogo que ia conseguir contra-atacar em velocidade, com os laterais passando em alta velocidade, o Carrillo conseguindo controlar bastante e ditar o ritmo dessa partida. O Romero toma um cartão amarelo, é um desfalque muito importante pro jogo de volta, mas muito importante. O cara fundamental para esse Cruzeiro, o reserva é o Alisson. Eu não sei se ele vai de Wallace, desculpa, o Alisson. De Wallace, eu acho que ele não vai de Wallace, eu acho que ele vai de Eduardo, principalmente precisando do resultado. Então a gente tem que entender algumas dificuldades. Então o que eu acho que a gente tem que tirar? Primeiro, sobre a partida. O Dorival Júnior deu um nó tático no Leonardo Jardim. Isso é um fato. O Leonardo Jardim não conseguiu criar uma ideia, uma estratégia para quebrar a retranca do Dorival. O Dorival estudou o Cruzeiro no jogo do Brasileirão. O Cruzeiro achou que ia pegar aquele Corinthians. E não foi, claramente não foi e não ia ser. O papo em São Paulo o Cruzeiro tá muito confiante, tá vindo muito achando que já ganhou e pode ter uma armadilha. E teve, tá? E teve. E o Leonardo Jardim não conseguiu achar uma outra situação para lidar com essa estratégia do Dorival. E o Leonardo Jardim ficou preso. Ficou preso, não conseguiu achar uma alternativa. Precisava achar uma alternativa e não conseguiu. O Corinthians para mim foi melhor. O Cruzeiro parece que sentiu um pouco o jogo. E foi um jogo muito físico, um jogo muito truncado. O Corinthians queria deixar esse jogo nervoso, conseguiu. E o Fabrício Bruno, a gente tem que falar sobre isso. É uma vergonha o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Um erro claro. E depois, uma situação infantil. A peitada no Guinegão, gente. Pelo amor de Deus. Um zagueiro de seleção brasileira, experiente, rodado como o Fabrício Bruno. Excepcional zagueiro. Coloquei como o melhor zagueiro do Brasileirão. Porra, não pode cair em provocação barata assim, pô. Provocação besta, pô. Jogando em casa, perdendo a partida, vai cair em provocação de moleque? Ah, pelo amor de Deus. Com todo respeito, pelo amor de Deus. E aí mostra que o Cruzeiro tava nervoso, né? Mostra que o Cruzeiro sentiu demais essa partida. E eu acho que é até interessante, porque o Corinthians ele queria deixar esse jogo assim, queria deixar esse jogo nervoso, mas eu acho que hoje o Leonardo Jardim, ele também tem culpa, tá? Acho que os jogadores podem ter culpa, mas o Leonardo Jardim pra mim tem culpa. Ele tinha que achar uma alternativa pro Dorival. Pô, você caiu nessa armadilha no primeiro tempo, segundo tempo você tem que achar uma alternativa e ele não conseguiu abrir a defesa do Corinthians. E aí ficou jogando muita bola na área, a linha defensiva do Corinthians fez uma partidaça, e o Dorival foi implacável defensivamente e fez o jogo perfeito pro Corinthians. Essa é a realidade. E a gente tem que bater palma e tem que falar, que foi o que aconteceu, né? Acho que o Cruzeiro ainda assim tem totais condições de classificar, mas vai ser um jogo muito difícil. Jogar em Itaquera é muito difícil. Jogar em Itaquera com o Corinthians confiante, então é muito mais difícil. É um time chato, é um time que briga, é um time que vai tentar parar o jogo o tempo todo, como foi esse, um jogo muito físico. E o Cruzeiro vai ter muita dificuldade. Mas o Cruzeiro é mais time. Só que o Cruzeiro tem que saber jogar. A entrevista do Lucas Silva é muito boa, que ele fala, cara, temos que ir passo a passo. Temos que ir passo a passo. E é isso. Basicamente, ele tá certo. É isso. E o Cruzeiro ele tem dois desfalques importantes, né? O Vidalba, que provavelmente machucou, né? Saiu machucado. E o Lucas Romero. São dois jogadores muito importantes. E precisa, né? O Cruzeiro vai precisar jogar o que não jogou no jogo de hoje. O que não jogou. E essa é uma outra realidade. O ataque do Cruzeiro muito apagado, a linha defensiva falhando. Hoje não foi o jogo que o Cruzeiro queria. Teve muita dificuldade de marcar o Corinthians, o Memphis e o Yuri correndo ali. Bola na área, sofreu um pouco com isso. E não é uma defesa que sofre assim, é uma defesa muito sólida em relação a isso. E ofensivamente o Cruzeiro foi muito abaixo do que a gente já viu criando com Arroio, criando com Caio Jorge, Matheus Pereira, Kaique, o William, mas foi abaixo.
muita bola na área e achei que faltou alternativa e o Leonardo Jardim tinha que encontrar essa alternativa, principalmente no jogo, que a gente sabia que o Corinthians ia defender, né? Então, eu acho que essa é uma outra situação que aconteceu também. E aí precisa ser destacado. E tem que cobrar o Fabrício Bruno, um cara experiente, não pode cair nessa provocação. Não pode cair nessa provocação. Acho que o Cruzeirense, ele desanima muito, né? Porque tem um jogo da volta e jogar em Itaquera é muito difícil. Mas eu acho que também pode olhar com bons olhos, porque o time do Cruzeiro tem totais condições, tem um ótimo time. E o Leonardo Jardim vai ter que estudar. Vai ter que conseguir achar uma alternativa para vencer aqui, para levar para um pênalti ou para até, quem sabe, fazer 2-0 e conseguir a classificação. Vai ser um jogo difícil, um jogo nervoso, que o Cruzeiro vai ter que estar muito concentrado e vai ter que jogar o seu melhor. O melhor Cruzeiro consegue passar. O Cruzeiro que jogou hoje, se viesse em Itaquera, vai ficar um 0-0 e o Corinthians vai conseguir dominar mentalmente o que foi a partida. Beleza? Acho que é isso. Acho que o Cruzeirense tem que ter calma. Acho que o Cruzeirense ainda pode respirar, entender melhor e ainda dá pra acreditar. Essa é uma situação, mas tem que jogar com mais vontade, tem que jogar mais concentrado e precisa ser melhor ofensivamente. O Cruzeiro precisa achar essa alternativa, talvez mais um cara no meio de campo, talvez Caio Jorge e Gabigol, enfim. O Jardim tem algumas alternativas, ele vai ter que usá-las, vamos ver. Porque treinador de jogo grande aparece nesses momentos e vamos ver o que o Leonardo Jardim vai fazer, porque ele é um treinador muito experiente, muito rodado e que eu acho que ele tem capacidade, sim, mas ele não pode cair de novo na armadilha do Corinthians defensiva. Essa é a realidade. Beleza? É isso. O que vocês acharam da partida? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir vocês. Tamo junto. É nóis.